Espero que eu não cause confusão para quem não entender direito. Mas na nossa igreja, a gente acredita, pela doutrina que nós recebemos desde o século II, de que existe uma igreja celeste, uma igreja peregrina e uma igreja padecente. A igreja celeste é aqueles que já estão no céu, e a igreja define algumas pessoas, não todas, porque muitas estão no céu, mas ela define, muitas vezes para poder valorizar um momento na história. Por exemplo, Santa Giana, uma santa que os milagres aconteceram no Brasil, morou no Brasil, que deu a vida para poder gerar seu filho, uma médica que viveu no Nordeste, não é? Mês passado, retrasado, mais 2 santas brasileiras foram canonizadas. Algumas pessoas a igreja diz, essa pessoa é santa, pode pedir que ela está no céu. Mas tem uma porção de pessoas que você sabe que foram fiéis a Deus e que estão no céu, mas a igreja não vai falar isso, porque ninguém se preocupou em ficar montando um processo e etc, e nem teve instrumentos para isso. Quando você tem pessoas desse jeito entre os teus antepassados, entre pessoas conhecidas, peça a intercessão deles. Peça a intercessão, porque estão no céu e no mistério de Deus eles fazem parte do corpo de Cristo. Portanto, eles fazem parte da mesma natureza de Jesus no céu, e você pode pedir a intercessão para eles. Aqui do nosso grupo de oração, nós já perdemos várias pessoas que eu tenho certeza que estão no céu. Pessoas que eu vi, que eu conheci e que eu acompanhei. Várias. Eu, pelo menos, de memória, eu conseguiria citar mais de 10. Que a gente acompanhou. Morreram de câncer, morreram de acidente. Essas pessoas estão no céu. A igreja peregrina somos nós. Estamos aqui e estamos caminhando. Se perseverarmos até o fim, iremos para o céu. E a igreja padecente é aquela que ainda não está no céu. Ela não pode fazer nada por nós, mas nós podemos fazer por eles, porque eles morreram na graça, mas não de maneira a já estarem no céu. O olhar amoroso de Jesus vai levá-los para o céu. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos aí ter o dia de Todos os Santos e o dia de Finados. E eu quero convidar você a pensar e colocar na tua oração de hoje as pessoas que você conhece da sua casa e que você não sabe se elas já estão no céu. Se estiverem, glória a Deus, que elas estejam intercedendo por você. Mas se elas estiverem ainda nessa caminhada da qual elas não podem fazer nada por si mesmo, quero repetir isso. Você só tem um tempo para fazer algo para poder ir para o céu. E esse tempo é aqui. Estão ouvindo? Depois que passou aqui, que você foi para outro lugar, o que você tinha que fazer, você fez. Se não fez, só se outros por você rezarem. E o que acontece é que, se você não lembrar dos teus, quem vai lembrar? Quem vai lembrar das pessoas que você conheceu e que muitas vezes morreram, até foram sinceras com Deus, mas você não sabe se elas tiveram tempo de viver e de dar uma resposta tão profunda e verdadeira de fé que já foram direto para o céu. Nós vamos rezar por elas hoje. Pensa aí, por quem você quer colocar na tua oração também? Um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um amigo, uma amiga, alguém que você perdeu, um filho, uma filha, um irmão. E fala para Jesus que hoje aqui a tua oração vai pedir para Ele, Senhor, que eles já possam estar no céu para nos ajudar, porque lá no céu eles podem nos ajudar. E lá, no que a igreja chama de purgatório, não tem como Ele nos ajudar.
Então nesse momento, pede para Jesus por essas pessoas. Eu tenho tantas pessoas que eu já perdi, algumas eu tenho certeza que já estão no céu. Outras eu espero que com as minhas orações já tenham ido. Outras eu não sei. Só alerto vocês a não rezarem por aquelas que vocês acham que foi para outro lugar. Porque a palavra de Deus diz que não é saudável e nem bom. Então se você tem gente que você fala, essa daí era tão de um jeito, melhor eu deixar, não é? Oferece da missa. Estão entendendo o que eu estou falando? Isso é doutrina, às vezes a gente não fala, você não escuta isso na igreja quase nunca. Mas nesse momento, pega na tua mão, lembra. Às vezes é esse o momento que vai levar essas pessoas para o céu. Às vezes é esse o momento que vai trazer uma bênção e uma graça. Porque muitas vezes as pessoas que nós perdemos deixaram para trás sequelas emocionais, sequelas familiares, filhos que ficaram sem pai e mãe, recursos financeiros que ficaram prejudicados pela perda destas pessoas. Nesse momento, estende a sua mão como se você pudesse oferecê-las para Jesus e fala, Senhor, pega agora, Jesus. Quero pedir, Jesus, e interceder por estas pessoas, para que elas sejam tocadas, Senhor, e levadas para o céu. E aquelas que já estão no céu, Senhor, eu quero pedir que eu já possa receber de Ti as bênçãos que elas podem conseguir estando no céu. Porque eu preciso, Senhor, porque eu estou nessa terra. E aqui a gente enfrenta muita coisa que às vezes nós não controlamos e não agimos como Tu queres. Então pedimos, Senhor, concede-nos a oração destas pessoas e concede-nos a graça, Senhor, Tu que estás aí no céu. Te pedimos também por todos os anjos, esta realidade angélica que muitos desconhecem, mas que todos os anjos que são do Teu reino, que todos eles, Senhor, de todos os coros angélicos que não caíram com Satanás, que eles estejam agora a nosso favor. Senhor, manda Teus anjos para nosso favor, Senhor. Envia Teus anjos para cuidar de nós. Cuida de nós com Teus anjos, Senhor. E também, Senhor, manda Teus anjos até estas pessoas, para que elas tenham refrigério e possam estar no céu. Talvez muitos de nós já tenham feito aquela oração que a gente chama do exorcismo de Leão 13. É uma oração que a igreja pede que não seja feita ela em público, a não ser por um sacerdote, mas que todo mundo pode fazer ela no privado, na sua casa, na sua família e na oração. Não é? A gente até está fazendo aí uma campanha rezando esse exorcismo, que é chamado exorcismo menor de Leão 13. Leão 13 é o Papa, São Leão 13, e esse Papa, ele teve experiências muito fortes com o Espírito Santo. Ele é o primeiro Papa a escrever um documento sobre o Espírito Santo, não é? E que vai falar que o Espírito Santo é o óleo que abastece as lâmpadas das virgens que esperavam o noivo. Quer dizer, se você não tiver o Espírito Santo, você vai ficar sem luz, não vai ser convidado para o banquete. E esse Papa, que conheceu uma comunidade que ele diz e escreve sobre isso, e ele fala, aonde ele diz, Deus falava com eles, e entre eles não havia enfermos, porque oravam uns pelos outros e todos eram curados. Eu falava, aquela comunidade era carismática mesmo. E um dia, ele chega na catedral para celebrar, e vê um monte de demônio, e aquilo o perturba muito. Ele então entra na sacristia, pega um papel e escreve uma oração de libertação, invocando São Miguel, e uma oração para repreender aquelas forças malignas. E aí ele manda, naquele ano, que todas as missas teriam que fazer aquela oração antes da missa. E ele escreve no final, e quando terminar, se você não ver anjos ao redor do altar, não celebre. Eu sempre ficava pensando, será que o pessoal via os anjos? Não é? Porque ninguém deve ter parado de celebrar. Mas a posição dele muito forte, de chefe da igreja, mas de que
muitas vezes nós vamos estar cercados por anjos malignos. E é importante que você aprenda a fazer essa oração. Eu vou disponibilizar ela na nossa página. O Anderson pode colocar no YouTube também, o exorcismo, para você rezar quando sente que as coisas estão pesadas. Mas por outro lado, isso significa também que os anjos de Deus passam a nos cercar nessa batalha. Eu não estou vendo eles porque meus olhos ainda não conseguem vê-los. Acho que eu já vi, mas não estou vendo mais. Porque Deus é uma graça especial de Deus. Mas no seu trabalho, tem hora que você precisa começar a pedir para o Senhor mostrar os anjos ali dentro. Na tua casa, tem hora que você precisa pedir para o Senhor mostrar que os anjos estão ali, principalmente porque às vezes você fica sofrendo muito com os ataques malignos e nem percebe que é isso. E você não deve ficar falando para todo mundo, você deve rezar. Faça a oração. Às vezes na tua casa não dá para fazer com os outros ouvindo, reze sozinho, na hora que não tiver ninguém. Reze lá no quarto de alguém que você acha que precisa, quando estiver dormindo de preferência. Levanta de madrugada, vai fazer a oração e peça para o Senhor que Ele coloque os anjos dele ao redor. Fala para Jesus agora: põe os teus anjos, Senhor, para me ajudar nesta oração. A minha oração é fraca e a minha fé é fraca. E mesmo rezando a oração de São Miguel e a oração do exorcismo, muitas vezes eu não percebo, Senhor, o teu poder libertador, porque sou fraco, porque não enxergo. Mas tu, Senhor, coloque os teus anjos no meu caminho. Fale para Jesus isso. Fala para que os anjos estejam lá naquele momento mais difícil, naquela ida que você tem mais desafiadora para resolver alguma coisa, por aquilo que mais não tem tido um avanço. Pede os anjos. E pede os anjos também para que eles conservem as coisas boas que você já recebeu, porque tudo é graça, e que muitas vezes o demônio quer roubar aquela graça, quer roubar aquele presente, quer roubar aquele sentimento de vitória, quer trazer tanta confusão pela inveja que muitas vezes nos cerca, que a gente não percebe a bênção. Fale agora para o Senhor, que o teu anjo esteja ali. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Deus estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Eu rezava hoje pedindo para o Senhor, qual é a palavra, Senhor, para o nosso grupo hoje? E o Senhor me deu um texto muito profundo, mas eu vou tirar dele só praticamente um versículo. Mas se você quiser acompanhá-lo todo, está no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, do versículo 27 ao versículo 31. Lucas 6, 27 até 31. Diz assim: digo-vos a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a capa, não impeças de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Sermão da Montanha, que em algumas Bíblias é traduzido como Sermão da Planície, não é porque não foi bem na montanha, o monte mais alto
daquela região de Israel, que não seja ali nas outras fronteiras, é o Tabor, aonde Jesus esteve e se transfigurou. Este texto, Jesus, pelo menos pelas escavações dos bizantinos, é um pequeno morro, aonde Jesus conseguiu falar com muitas pessoas, porque o vento, ele ajuda o som a se propagar, para a gente poder entender como é que Jesus às vezes falava para 2.000, para 3.000 pessoas. Certamente ele não tinha um microfone que nem o meu, não é? E a sua voz era ouvida, era uma graça muito grande. A gente também sabe de alguns momentos onde a igreja fala de que as pessoas iam repetindo as coisas para todo mundo poder ouvir. Este sermão é um dos mais fortes de Jesus, porque é onde Jesus dá a sua conduta de vida. Não é? Desde as bem-aventuranças, tanto as de Mateus como as de Lucas, a gente fica impressionado com esse ensinamento. É muito difícil, eu diria que é impossível de vivê-lo, se não for por uma graça extraordinária de Deus. Então é por isso que quando nós abraçamos a fé e abraçamos a ressurreição de Jesus, nós precisamos que, além da salvação e da vitória sobre a morte e da vitória sobre o pecado que ele obteve por nós com a sua morte e ressurreição, com a sua paixão, morte e ressurreição, que ele nos deu o seu Espírito para que a gente possa viver aquilo que ele nos aconselhou a viver, aquilo que ele pediu para a gente viver. E é isso que Jesus pediu. As pessoas adoram lembrar textos do Antigo Testamento para colocarem sobre os ombros das pessoas. Adoram acrescentar mandamentos para pesar mais. Não precisa, é só viver o que Jesus falou. E Jesus falou, e estes são os grandes resumos do que ele falou, que são o sermão da montanha. No caso de hoje, eu queria ficar com o versículo 28, porque qualquer um destes versículos que eu pegar, eles já vão ser algo extraordinário para a gente viver. E o 28 diz: abençoai os que vos maldizem e orai pelos que vos injuriam. Gente, se tem uma coisa que fere cada pessoa, é a palavra que às vezes é falada de forma agressiva, e acontece muito. É a palavra escrita num grupo de WhatsApp, ou num WhatsApp particular, pessoal, ou lá no teu Instagram, Facebook. A palavra que agride, que ofende, e que quando as pessoas estão longe, elas ficam mais folgadas ainda para poderem falar coisas uns dos outros, para incriminar, para condenar. Só que isso não nasceu agora. As pessoas às vezes acham que todo esse mundo que a gente vive, surgiram todas estas agressividades por causa das redes sociais, mas não é verdade. Elas sempre existiram. Hoje elas têm mecanismos diferentes, mas elas sempre existiram. No tempo de Jesus, elas existiam certamente através das fofocas, dos falatórios por trás. É só imaginar que quando Jesus chegava numa localidade, já estavam esperando ele ali. A fama dos seus milagres já tinham chegado, mas também a agressividade dos seus inimigos era imensa. O tempo todo querendo prová-lo, e num tempo onde não havia justiça, bastava pouca coisa para conseguir condená-lo. Aliás, bastou muito pouca coisa para conseguir condená-lo. Mas Jesus dá um remédio, e esse remédio é poderoso. Eu, durante muito tempo, escrevi este remédio nas bordas das minhas agendas. Hoje a gente não usa mais agenda de papel, né? Então não escrevo mais ali, e infelizmente essas agendas eletrônicas você não tem cantinho para escrever, né? Mas eu escrevia para que eu olhasse e pedisse o Espírito Santo. Muitas vezes eu estou em lugares e eu falo: Espírito Santo, me ajude, que eu não sei o que eu vou falar, porque se eu for falar o que eu quero falar, ou o que eu gostaria de responder, não vai dar bom. E aí eu peço: Senhor, me dá a graça,
de fazer isso: abençoar aquele que vos maldizem. O que é maldizer? É falar mal de você. A pessoa pode falar isso indiretamente, pode falar isso ironicamente. Dói quando fala irônico ou não dói? Quando a pessoa faz um elogio irônico, que você sabe que na verdade ela está querendo dizer outra coisa, dá uma raiva, né? Ah, não dá raiva para vocês? Pergunta para o seu irmão, dá raiva em você? Para mim dá. Dá raiva. E o pior, é tão duro estas coisas, que às vezes a gente não sabe se a pessoa está falando mesmo para falar mal ou não, a gente fica na dúvida, né? Pois sai pensando. Jesus dá o remédio. Não importa bem. Abençoai os que vos maldizem. Eu tinha trabalhei num lugar e eu tinha que cuidar, eu era gerente de negócios dessa empresa, e muitas vezes eu ouvi muita coisa pesada, que a pessoa não tinha coragem de falar para o meu chefe, mas para mim era fácil falar, né? Você não é... Eu até dava risada, porque a hora que estava na frente dele, as pessoas não falavam o que falavam para mim, né? E às vezes eu ia ficando transtornado. E um dia eu sentei com essa pessoa e falei assim para ele: olha, você sabe que fulano fala isso de você, ciclano fala aquilo, não sei o que mais, aquilo que não deu certo para resolver, acabaram falando aquilo outro. E aí eu pegava algumas mensagens e falava: olha o que a pessoa falou aqui. Aí ele lia, falava: não, Sidney, a pessoa não falou isso. Falei: claro que falou, eu sei que ela tinha intenção. Aí ele normalmente dizia para mim: quanto mais eu interpretar a intenção de quem me quer mal, mais infeliz eu vou ser. Se a pessoa quiser me falar, me fale com toda a clareza do mundo para eu ouvir. Porque enquanto não falar com clareza, eu vou considerar que a pessoa não quis dizer aquilo. Para mim, foi uma lição. E muitas vezes eu escuto as coisas, aí eu paro, leio de novo. Aí eu falo: bom, pode ser isso, mas pode não ser. Por que eu vou ficar bravo? Pode não ser. Ah, mas é muito provável que seja. Mas eu não preciso vestir essa carapuça. Eu não preciso assumir isso. A pessoa que se cure, ou que fale comigo com tal clareza que eu possa explicar. Porque ficar falando as coisas desse jeito só vai me fazer mal se eu ficar olhando assim. Passei a fazer isso, melhorei um pouco. Mas nada é igual esse remédio, que é o remédio de Jesus, que é melhor até do que o remédio da gente não interpretar da pior maneira, mesmo que talvez seja isso que quiseram dizer. Mas é o remédio de abençoar quem maldiz. Abençoar. Abençoar. Tinha uma época que, na minha falta de conversão, eu falava para a pessoa que estava me amaldiçoando. Amaldiçoando não é de que me jogando uma maldição, é maldizendo de mim. Eu dizia: que Deus te abençoe. Não é? Vou seguir a Bíblia. A Bíblia não mandou eu abençoar? Então a pessoa está falando tal coisa, eu falo: que Deus te abençoe. E aí um dia eu estava rezando, tirei essa palavra, e Jesus me disse: você acha que de verdade, quando você diz para aquela pessoa com toda a raiva que você estava sentindo, que Deus te abençoe, a pessoa achou que você estava abençoando ela, e você mesmo de verdade estava abençoando, ou você só não estava era falando coisa pior? E aí eu falei: não é mesmo? Eu não preciso falar nada, eu só abençoo, só desejo que Deus lhe conceda o melhor.
E eu vou lhe dizer, você sabe o que é o melhor para alguém? Sabe? Fala para a pessoa, você sabe o que é a melhor coisa que alguém pode receber? Você sabe qual é a melhor coisa? A melhor coisa que alguém pode receber é a conversão para ir para o céu. É tão bom se Deus converter todos os teus inimigos, não é? Vai ser tão bom que Deus derrame o Espírito Santo sobre teus inimigos para que eles sejam transformados. Isso não é uma coisa boa? Então a melhor bênção que eu desejo para as pessoas é que elas sejam transformadas. Que aquela raiva, aquele ódio, aquela dureza, aquela mágoa que tem contra mim, contra você ou contra alguém, seja transformada. Essa é a melhor coisa. Eu não preciso falar para que aquela pessoa que está magoada comigo fique rica, nem que fique pobre. Eu quero que ela se transforme. E eu posso fazer isso na medida em que eu obedeço a Jesus usando o remédio de Jesus. Bendizer quem vos maldizem e orar pelos que te injuriam. Uma dezena do meu terço da misericórdia é para todo mundo que me injuria. Não preciso nem saber quem é. Senhor, todo mundo que me quer mal, todo mundo que tem inveja, todo mundo que não gosta de mim, todo mundo que me julga, Senhor, esta dezena da misericórdia é para eles, Jesus. Vou orar por aqueles que me injuriam. Que remédio bom! Pergunta para o seu irmão, quer comprar esse remédio? Quer comprar? Te vendo. Sabe quanto custa? Nada. Não custa nada. É de graça. Mas garanto que você vai precisar muito do Espírito Santo para fazer. E muita gastrite, muita úlcera vai ser curada. Digo até mais. Dizem que o ódio chega a gerar até doenças incuráveis. Principalmente quando ele fica para dentro. Diz que quem põe as coisas para fora fica mais saudável, né? Mas faz quem está em volta ficar doente. Não é isso? Né? Põe para fora. Pode ser bom para você, mas para quem está do lado não é tão bom. O melhor é o remédio de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos pedir o Espírito Santo para que Ele nos conceda usar em abundância esse remédio. Diz que remédio tem dose certa. Esse pode usar e abusar, que ele não tem contraindicação. Não tem. Não tem. Começa hoje mesmo que já vai ser bom. Pai amado, quero te pedir o teu Santo Espírito. Manda sobre nós, Senhor. Para que Ele nos conceda a graça de viver este remédio, de bendizer quem nos maldiz e de orar pelo quem nos injuria. Senhor, essa é uma graça que queremos provar. Verdade. E queremos experimentar, Senhor. Te pedimos, Senhor, que seja esta a primeira graça que vamos receber no mês de novembro, como presente, Jesus, deste mês do aniversário do grupo de oração. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.